pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de The Town That Dreaded Sundown, também conhecido aqui no Brasil como Assassino Invisível ou Pânico ao Anoitecer, de 1976. Eu percebi que esse mês agora teve uma sexta-feira 12 que eu deixei passar, e aqui no canal tem a tradição, né? Toda sexta-feira 12 eu faço um filme que é quase um sexta-feira 13, mas não é. Esse é The Town That Dreaded Sundown, um filme bem peculiar dos anos 70, que eu acho que é mais lembrado hoje em dia por ser de onde o Sexta-feira 13 Parte 2 tirou o visual do Jason, porque o filme tem esse assassino chamado de Assassino Fantasma, que usa um saco branco na cabeça, tem um figurino bem parecido com o do Jason Parte 2. Esse filme também é considerado um dos primeiros slashers americanos ali dessa década de 70, que o gênero estava sendo construído. E ele tem algumas coisas boas aqui que realmente foram reaproveitadas pelo gênero, mas eu na real acho que esse é um filme muito desfocado, ele tá tentando ser uns 3 ou 4 filmes diferentes ali, e isso não funciona muito. Ele tem um pequeno status de cult classic talvez, mas não tanto quanto outros filmes da época. Ele na verdade é um filme meio esquecido. Na época ele até que teve uma bilheteria boa, mas os críticos não gostaram muito. E até hoje, se você pegar esses sites da internet que compilam avaliações, ele é no máximo mediano. Eu acho tudo isso muito compreensível porque eu não achei o filme grandes coisa. Esse na real é um filme que a história da produção dele e as escolhas estéticas e de história que ele faz são muito mais interessantes do que o filme em si. Vamos começar que eu imagino que pela data de lançamento e pelo tema do filme, ele tenha sido feito ali para tentar ir na onda do Massacre da Serra Elétrica. Porque o Massacre foi esse filme com uma ambientação rural do Texas, que se vendia com esse aspecto de história real, começava com aquela narração macabra falando o que aconteceu ali, e ele foi feito com um orçamento baixíssimo e foi um sucesso de bilheteria. A impressão que o Town That Dreaded Sundown dá é que o diretor e produtor Charles B. Pierce viu o sucesso do Massacre da Serra Elétrica e foi atrás de outra história real de assassinatos que aconteceram no Texas que ele pudesse gravar. Então o filme é baseado em uma série de assassinatos que ocorreram na pequena cidade de Texarkana. Fica na fronteira do Texas com Arkansas, nos anos 40. Durante alguns meses tinha esse assassino que atacava de noite, matou alguns jovens ali na cidade, tiveram alguns sobreviventes que descreveram ele como uma figura mascarada, mas depois os assassinatos pararam e ninguém nunca descobriu quem ele era, o assassino nunca foi pego. Eles quiseram fazer um filme baseado em fatos e boa parte do filme tem esse tom documental. Ele só não é um true crime, um documentário mesmo, porque ele tá recriando o tempo todo. E ele toma suas liberdades artísticas, como a gente vai ver também, né? Isso podia ser uma atmosfera muito boa, mas o diretor pareceu que quis socar vários outros gêneros no meio, então além dessa adaptação histórica dos fatos, ele também tem os seus elementos de terror slasher e de filme de ação, e o mais bizarro, de comédia pastelão. O que acaba fazendo essa mistura que é bem singular, mas como eu disse, não funcionou pra mim. Antes de falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então considere virar membro. Quando você é membro da Trasheira, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e alguns spoilers de vídeos que vão rolar aqui no canal também, além também de poder escolher futuros vídeos através de votações. Também vou lembrar que a gente tem uma caixa postal que está aberta, então se vocês tiverem alguma coisa para enviar pra gente, por favor, enviem pra nossa caixa postal. E vou liberar o aviso de spoilers, porque é uma sessão Trashback, sempre tem spoiler nesses vídeos, sempre são uns filmes que já saíram há muito tempo atrás. Então é isso, tá tudo liberado e vamos nessa. A trama dele é uma recontagem desses eventos que aconteceram nos anos 40, pós Segunda Guerra Mundial, e ele faz essa recriação que dá uma passada por todos os eventos desse caso que foi conhecido como os assassinatos noturnos de Texarkana. Desde a primeira aparição e ataque do assassino até uma quase captura e desaparecimento dele. O filme é lembrado como um filme de terror e como um filme slasher, mas isso é uma parte muito pontual da trama. A maior parte do filme, na real, foca no trabalho da polícia e na reação da cidade. Essa é a parte que parece até um pseudo-documentário. Eles colocam um narrador que está explicando o filme todo e falando muitas coisas específicas ali, exatas. Ele começa cada cena falando a data e a hora na qual ela está se passando, o paradeiro dos personagens e dando um nome completo de cada um deles e idade também. É uma coisa bem naquele estilo que parece série de TV de true crime, né? Uma coisa meio... Nas 9 horas da noite de 12 de março, o xerife Jorge Romero estava saindo de casa para conduzir uma busca pela floresta. A trama policial até que tem personagens bem desenvolvidos e bem atuados. Os principais são o cara que é o policial mais competente da cidade.
e o patrulheiro texano fodão que chega lá pra ajudar no caso e vira o líder da investigação toda. Acho legal falar também que eles são bem desenvolvidos só em relação ao caso, porque a vida pessoal deles em momento nenhum entra em jogo. O problema é que essa parte que foca na cidade também tem muita coisa que parece que tá lá só enrolando pro filme chegar em 90 minutos. Eles dão informações sobre como as pessoas da cidade estão reagindo aos assassinatos, comprando arma, colocando tranca na porta de casa, barricando janela. Só que esse clima de paranoia não é tão aproveitado, ele só aparece nesses trechinhos breves e o resto do filme o povo da cidade tá lá normal. Um pouco disso é pra fazer esse recorte mais documental da situação. Mas tem umas cenas que nem pra isso servem, elas estão lá só pra fazer volume mesmo. A gente vê o policial novo chegando na cidade e indo comprar um charuto na banca, e a cena é isso, não é relevante. Tem uma cena extensa de baile de formatura, que a gente vê as pessoas colocando bebida alcoólica no ponche e acompanha muito a galera dançando. Uma das pessoas que tá tocando ali na banda é a próxima vítima, beleza, você tem que estabelecer isso, mas é uma cena muito longa pra isso. E tem até umas partes da investigação mesmo que parecem arrastadas. Os policiais vão se encontrar com um psiquiatra no restaurante pra ele tentar fazer um perfil do assassino, mas eles não chegam a conclusão nenhuma. Acho que esse é o maior problema aqui, porque parece que esse caso não era tão interessante assim. Os caras foram fazer um filme de uma investigação que aconteceu há 30 anos atrás e que ninguém descobriu nada. Acho que dá pra comparar esse filme com o Zodíaco do David Fincher, porque os dois têm essa coisa da investigação dos assassinatos, que nunca foi descoberta a identidade do assassino. Só que o Zodíaco tem bastante foco no peso que essa investigação tá fazendo na vida dos personagens, e ele constrói esse clima de paranoia e tem realmente pistas pra eles seguirem, né? O Zodíaco enviava cartas codificadas. No Town That Dreaded Sundown não tem muito disso, mas tem várias narrações falando alguma coisa do tipo: eles procuraram a noite toda, mas não encontraram nada. A maior parte do filme são só uns policiais esperando em algum lugar pra ver se o cara ataca. Não é uma história muito engajante. A única cena que eu achei realmente boa da investigação é no final, quando os dois policiais principais começam a falar a verdade no carro e tem um diálogo sobre como vai ser praticamente impossível capturar esse assassino e eles não têm nada pra seguir ali. Porque depois de 1h10 deles não fazendo absolutamente nada, realmente, eles têm que ser realistas, né? Tipo, a gente não tem nada pra fazer. Tem o confronto final que eu já mencionei, que acontece depois dessa cena, que é o único momento que parece mais uma ficção ali. E aí tem uma perseguição que acaba num tiroteio por baixo de um trem. E o assassino consegue escapar mesmo assim, ele só desaparece no pântano. Eu acho que esse final todo foi inventado, eu não achei nenhum relato dos crimes de verdade que mostram que isso aconteceu, eu dei uma pesquisada na internet. Mas como eu disse antes, o filme tem um problema sério de conflito de tom, porque ele tem essa atmosfera que tenta ser séria e sombria de investigação policial, mas ele tem muito momento de comédia pastelão. A maioria dos personagens é baseado em alguém de verdade que estava na investigação, mas tem um personagem fictício que é o policial novato figura cômica que é péssimo. Eu fiquei me perguntando por que isso tá no filme até descobrir que esse cara foi interpretado pelo próprio Charles B. Pierce, que é produtor e diretor. E aí fez todo sentido, né? O cara tá produzindo o filme e dirigindo o filme, então se ele vira e fala: eu vou interpretar esse policial figura cômica aqui, galera, vai ser engraçadão, não vai ter ninguém ali pra falar não, pra falar que é uma péssima ideia. Mas as cenas do policial atrapalhado são péssimas. Tem uma cena enorme que é sobre ele perdendo a chave do carro e a cena toda tem uma trilha sonora de comédia por cima, é muito ruim. E aí tem uma cena que acontece depois com os policiais de tocaia vestidos de mulher fazendo uma armadilha pro assassino. A armadilha nunca dá certo, então a cena toda é completamente irrelevante. E tem umas cenas de humor sem ser esse personagem. No final tem uma cena que é uma dessas únicas que mostra a paranoia da cidade, que é uma mulher que entra em contato com a polícia porque ela acha que o assassino tá na casa dela, mas é só um gato que tá fazendo barulho. Só que não é uma cena tensa, é uma cena de comédia, então quando o gato aparece no final, dá um close-up na cara da mulher, e eu juro que tem um efeito sonoro de desenho animado que é uma coisa tipo... Eu acho tudo isso muito contraproducente. Os caras querem fazer um filme tenso, querem passar a impressão de, olha, essa é uma história real, isso é um documentário. E aí eles colocam essas cenas de humor pastelão que obviamente não são verdade, quebram completamente o clima que eles estão tentando passar ali. Além da comédia, também tem uns momentos meio filme de ação, que são basicamente as perseguições de carro de policial ali. O elemento principal do filme, que é o que todo mundo lembra, na verdade, é o filme slasher, né? Isso é uma outra coisa que quebra um pouco o clima do filme, que ele fica bem indeciso, porque no começo ele tá fazendo uma coisa com mortes mais reais. Não é essa coisa tão teatral e exagerada do slasher. O assassino encurrala a galera e dá só paulada na cabeça e tiro com o revólver dele. Mas aí do nada, no meio do filme, tem uma das cenas de morte mais ridículas que eu já vi em qualquer slasher. Que o assassino pega o trombone da garota que ele vai matar e ele amarra uma faca no trombone
e ele esfaqueia ela enquanto toca o trombone chegando o negocinho pra frente. É surreal, você fica, cara, o que tá acontecendo? Isso parece uma cena de todo mundo em pânico. E os efeitos no filme são inexistentes. Tem um sanguinho aqui e ali, mas no geral não tem nada. A galera toma tiro na cabeça e não acontece nada. Dá até pra passar um pano, porque antes dos slashers americanos entrarem muito nessas mortes exageradas, eles eram um pouco mais tranquilos, né? Tipo, o Black Christmas original, ou o próprio Massacre da Serra Elétrica, que não tem tantos efeitos grotescos assim. Mas ainda assim é meio feio, sabe? Dava pra eles terem feito alguma coisa a mais nesse filme. Mas é aquilo, o maior mérito da parte slasher aqui não são as mortes, é o assassino. A figura do assassino mascarado e misterioso que veio antes do Halloween. Tá que essa figura já existia antes, né? O próprio Leatherface é um desses. Mas eu acho que tem uma diferença desse filme pro Massacre da Serra Elétrica, que é no Massacre da Serra Elétrica são os jovens que entram na casa do assassino e morrem. É aquela coisa que é tenebrosa, mas é mais difícil de se identificar porque você fala, tá, eu não entraria nessa casa, filme resolvido. Mas nesse filme, eles já colocam essa coisa do assassino mascarado invadindo a área suburbana, invadindo a casa das pessoas ali. O que aproxima ele mais do Michael Myers, que veio depois, do que do Leatherface. E o diretor, apesar de tentar forçar a comédia dele ali, consegue fazer um suspense maneiro em algumas cenas. Como ninguém descobriu a identidade do assassino na vida real, ninguém descobre no filme também, e o diretor consegue caracterizar ele ali só pelo visual, sem falas, mas ele também faz esse recurso recorrente de filmes slasher, que são os planos acompanhando a perna do assassino. E é mais ou menos isso que ele usa para marcar a presença dele quase que o filme todo. Não só nas cenas que ele realmente vai matar alguém, mas em cenas tipo discussão no restaurante da cidade, do nada tem um foco de umas pernas levantando ali e indo embora do lugar, e você sabe, nossa, aquele era o assassino que estava ali escutando a discussão dos policiais. E ele até usa isso num final bonitinho ali que quase chega num metafilme, porque ele termina nos tempos atuais, mostrando as pessoas de Texarkana indo no cinema assistir o próprio filme, e na fila do cinema ele faz ali o plano de detalhe da perna do assassino. Então, se você tá lá nos anos 70 vendo esse filme num cinema, a mensagem final que ele passa é, pô, o cara pode estar aí no cinema com você, hein? Toma cuidado. O que é legal porque isso me lembra o Fitas de Poughkeepsie, que eles tentam fazer uma coisa bem parecida, de ser um documentário falso, passar essa coisa do assassino real que tava ali, e no final ele pode estar no cinema com você. Só que nesse filme eu acho que funciona mais porque esse filme realmente passou no cinema, né? O Poughkeepsie Tapes nunca passou no cinema, então fica só meio constrangedor esse final. Tem outras cenas boas aqui que são meio filme slasher também. Eu gosto de uma que o assassino fica perseguindo o carro dos personagens, tomando cuidado ali pra ficar sempre no ponto cego, até um momento que quando mostra o plano geral de novo, ele só desapareceu. E aí você fica se perguntando, onde será que ele foi? Tem um suspense ali, até ele aparecer na janela pra dar um susto. Então isso foi uma sequência bem construída. E tem umas cenas de perseguição na floresta ou no milharal que são bem feitas também. Eu acho até engraçado que é quase uma subversão do gênero slasher ali antes dele ser feito. Porque a mulher no fim do filme, ela tem uma fuga enorme do assassino, que ela sai de casa, passa pelo milharal e aparece em outra casa, começa a bater na porta pedindo ajuda. Num filme slasher normal, nada disso ia servir pra nada, o assassino só ia encontrar ela e ia matar de qualquer jeito. Porque num filme slasher normal, os assassinos são quase teleguiados, eles sempre sabem onde a vítima tá. Mas nesse filme não. Quando o assassino tem que ficar seguindo ela no meio do milharal, ele tá com uma porra de uma máscara enorme, uma visibilidade limitada ali, tá de noite e ele não sabe onde a mulher foi, então ela só consegue escapar dele, ele desiste e vai embora. Então é incrível. Mas um dos maiores méritos desse filme é o visual do assassino, que como eu disse, foi reaproveitado no Sexta-feira 13 parte 2. E eu acho legal que na cena final ele quase se comporta igual o Jason mesmo, que ele quebra a porta da casa e invade lá, e aí ele usa uma picareta no final também. O que é engraçado, porque o Jason Parte 2 usa uma picareta no final do filme, e até no jogo do Sexta-feira 13 essa virou a arma tradicional dele. Então parece que eles pegaram isso emprestado também desse filme. Eu acho que o mais irônico de falar desse filme como um especial de Sexta-feira 12 atrasado é que um dos assassinatos que acontecem no filme acontecem no domingo 14. Então, de fato, aconteceu uma Sexta-feira 12 na história desse filme. Olha só. Pra encerrar o vídeo, eu descobri que na real esse filme tem um legado na cidade de Texarkana. Porque ela não é só a cidade onde os assassinatos aconteceram, ela é a cidade onde boa parte do filme foi filmado. E também é uma música muito maneira do R.E.M. do álbum Out of Time. E aí tem uma história bonitinha de produção aqui, porque parece um pouco que é o filme que a cidadezinha toda se juntou pra fazer. Muita gente da cidade atuou no filme em vários papéis diferentes. E pelo que eu vi, nos anos 2000, tinha um evento oficial de Halloween da cidade que todo ano eles exibiam esse filme. Então é maneiro saber que mesmo um filme meio esquecido de qualidade duvidosa,
pode ter um significado cultural para alguém ou para uma comunidade. Mas é isso, gente. Esse é o Town That Dreaded Sundown. É um filme bem único, mas que eu acho meio chatinho, pra falar a verdade. Eu não achei ele ruim. Eu só achei que ele foi decepcionante e bem mediano mesmo, né? Mas isso aqui é uma sessão trashback. Eu não coloco categoria no final desses filmes, porque a maioria deles já alcançou um certo status de clássico ali, independente se ele for bom ou não, né? Então é isso. Esse é o filme e até a próxima, pessoal.